Bom dia, vamos dar aí seguimento à lição, né? O livro de Atos dos Apóstolos. Esta semana nós estamos estudando a respeito da conversão de Paulo. Eu convido a você a ler na sua casa o capítulo 9 do livro de Atos e também o capítulo 1 e 2 de Gálatas, que você vai compreender toda a história de Paulo. Bom, depois da morte do primeiro mártir, Estevão, que foi um dos diáconos da igreja em Jerusalém, desencadeou uma violenta perseguição aos cristãos. E Deus aproveitou disto para que os cristãos espalhassem pelo mundo e ali levasse o evangelho, levasse as boas novas de salvação, o Cristo ressuscitado, o Cristo glorificado, até os confins da terra. Mas o líder dessa grande perseguição era o jovem Paulo, que agora, com esse nome latino, significa pequeno ou de baixa estatura. Pode ser, dependendo do seu físico, ou sua nova condição de um homem humilde. A convenção de Paulo, que antes era chamado de Saulo, se deu justamente no auge desta perseguição aos cristãos. Paulo era estrategista, era inteligente. E como Damasco era uma cidade pouco mais aí de 200 quilômetros ao norte de Jerusalém, e esta cidade, ela era uma cidade importante, era uma cidade que ia muitas pessoas ali para comercializar, e era também uma rota importante. Ele pensou, opa, se o evangelho alcança a cidade de Damasco e se prolifera na cidade de Damasco, a religião judaica tradicional vai estar em risco. Então, ele pensou, eu tenho que trabalhar ali também, né? Esses cristãos serão uma ameaça. E Paulo, é interessante que ele achava que esses novos cristãos eram perigosos. E que tinha um líder, esse que morreu e ressuscitou, que ele não acreditavam, um homem perigoso. Então, Paulo, ele pediu permissão ao Sinédrio para ir a Damasco e prender os cristãos que para ali fugiram. E assim, com a autorização do Sinédrio, ele foi a caminho do seu objetivo. Em sua viagem, ele não foi sozinho. Ele foi acompanhado de guardas do templo. Mas uma surpresa lhe esperava. A aparição do próprio Jesus Cristo. Aquele Jesus Cristo que Estevão viu. E ele ouviu do próprio Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegues? Interessante, ele não falou, Saulo, por que você persegue a igreja? Por que você persegue o santo? Mas ele falou, por que tu me persegues? Sabe o que a gente aprende com isso? Quando nós perseguimos os santos, quando nós perseguimos as pessoas que pertencem a Deus, é como nós estivéssemos perseguindo o próprio Deus. Perseguir o povo de Deus é perseguir o próprio Deus. Neste momento, devido ao brilho celestial, Paulo ficou cego. O touro indomável passou a ser dominado por Jesus, que o comparou a um jovem, forte e obstinado. E Jesus, um fazendeiro que usa aguilhões para dominar. Por isso que Jesus disse, Paulo, por que você luta contra a sua consciência? Assim como o touro luta para não ser domado. Mas com os aguilhões, vai chegar um momento que o touro vai cansar e será dominado. E Paulo tinha em sua consciência alguma coisa, o Espírito Santo trabalhava na mente de Paulo, desde a morte de Estevão, e Paulo lutava. Quantas pessoas hoje
Estão tanto tempo numa igreja evangélica ou uma outra igreja que reconhece que os ensinamentos ali não condizem com a Bíblia, mas por preconceito, por não ter a humildade, acaba lutando contra aquilo que não é correto. E Paulo era esse tipo de pessoa. Mas com o encontro com Jesus, a manifestação de Jesus em sua vida, fez com que ele fosse dominado. Paulo estava caçando os cristãos para prendê-los. E Cristo estava caçando Paulo para salvá-lo. Não era Paulo que estava buscando Jesus, mas era Jesus que estava buscando Paulo para salvá-lo. Veja bem, a salvação de Paulo, ela não foi uma iniciativa dele, foi uma iniciativa de Jesus. A sua salvação é uma iniciativa de Jesus. Não foi Paulo quem clamou por Jesus, mas foi Jesus que chamou pelo Paulo. Paulo, ele passou a ser o maior líder do cristianismo até hoje. Nunca apareceu um homem igual Paulo. Interessante que a Bíblia, ela registrou graves erros deste homem. Contudo, nas mãos de Deus, o pior se tornou o melhor. Hoje, existem muitas pessoas sinceras, pessoas zelosas, que estão convictas que estão fazendo aquilo que agrada a Deus, mas na realidade está perseguindo a Ele. E Deus, com certeza, fará com essas pessoas o mesmo que fez a Paulo. Na grande perseguição aos cristãos, pouco antes agora da volta de Jesus, onde a igreja será atribulada, onde passaremos por perrengues, muitos mudarão de lado, assim como Paulo mudou para o lado certo. Que Deus te abençoe, e amanhã nós vamos estudar sobre a visita de Ananias.